Oi, pessoal! Então, hoje estou aqui com a Vivian, uma grande amiga minha, companheira do carnaval, transista, que, além de transista, samba muito, é muito linda. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Vivian, como e quando tu começou a trançar? Eu comecei a trançar em 2019, no meu próprio cabelo. Gostava de testar na minha mãe e fazia com linha de crochê na época. Claro, as divisões não ficavam aquelas coisas, eu não sabia do conhecimento da pomada e tudo mais, então eu usava gel. Então o acabamento não ficava perfeito, mas eu tentava. Depois eu fui me aperfeiçoando e fui olhando mais alguns vídeos e tudo mais. E fui gostando mais da área e eu pensei, por que não? Comecei na sala de casa. Aí eu procurava modelos e tudo mais, mas era muito difícil de modelo. Aí eu comecei a ter uma, duas ou três clientes. Que foi ali que eu fui realmente aprendendo a trançar. Sim. E eu acho que isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? Sim. Começar devagarinho, exatamente. aos poucos, pesquisar, né? E ir treinando. Exatamente. No começo tem muitas desistências. Muitas desistências. Então, tipo, em 2022 eu comecei a trabalhar de estagiária em outro lugar. Sim. E aí no finalzinho, se eu não me engano, que um amigo meu me deu uma ideia, vamos dizer, mas me deu um brilho. Sim. Eu perguntou, por que tu não volta? E eu fiquei pensando muito. Aí depois de pensar, eu mandei mensagem pra ele, vou voltar. Aí eu voltei, eu tinha um Instagram parado, né, uma conta parada. E aí comecei a anunciar, tava fazendo e tudo mais. E já tinha feito uma trança. Porque eu fazia, mas não era divulgado, mas sabiam que eu fazia, porque eu fazia em mim. Sim. E aí gostavam, mas se fosse em mim e tudo mais, aí eu voltei a fazer, em 2022. Mas eu considero que eu comecei mesmo em 2021. Sim. Eu comecei a usar como profissão, como renda pra mim. E tu como agora, como tu tá agora, com vários clientes, eu percebo que a tua agenda tá sempre cheia. O que tu daria de dica para aquela pessoa que tá começando? Não desiste e tenha paciência. Porque é difícil encher uma agenda. Muitas vezes eu já tive só umas 3, 4 clientes no mês. Sim. Ou 2 clientes por semana. E tipo, pra pagar a conta era meio que um desespero, assim. Mas eu sempre dava conta, só que tipo, era algo pra me manter, não era algo pra eu lucrar. Sim. Então eu mantinha a paciência, porém não muito. Mas enfim, depois eu voltei a focar mais e agora eu sempre tento pensar positivo. Os teus sentimentos têm que estar muito focados no que tu quer. Não é só tu querer. Tu tem que sentir que tu já tá conseguindo. Eu sempre usei a lei da atração, os pensamentos positivos para que tudo melhorasse e sempre funcionou. Sim. Então não desistam, se é isso que tu realmente quer, não desiste. Viu, pessoal? Ótima dica. E eu concordo. E assino embaixo dessa dica, porque eu acredito muito que quando a gente quer e quer de coração, a gente chega longe. E me diz uma coisa, o que tu achou de mais difícil, a parte mais difícil de ser transista? Qual é a parte mais difícil? Além da dor nos dedinhos, né, que deve doer esses dedos da cana. As costas dói. O que assim. tu acha mais difícil? Deixa eu pensar. Aprender uma coisa nova. Isso é Pode bom. ser uma das coisas que eu acho difícil, porque eu gosto de me desafiar. Eu gosto do cliente vir com uma ideia nova e eu tentar fazer aquela ideia que ele trouxe. Isso é bom. É bom, porém
desafiador, porque às vezes dá trava um pouquinho e aí tu não sabe o que fazer, depois vai lá e retorna, mas como eu aprendi desse jeito, praticamente na hora, assim, e tudo leva prática, né? Eu consigo fazer direitinho ou buscar maneiras para tu mesmo te desafia. Eu mesmo me desafio, eu mesmo me ajudo, tudo na minha mente. Sim. E outra coisa é se manter, porque tem os materiais, se tu quer algum lugarzinho... Sim, mais o aluguel do local e tudo mais. Do local. Sim. Mas de resto... E me diz uma coisa, e como é que associar essa vida, porque não deve ter horário para chegar nem horário para sair, com o carnaval? Como é que tu te vira nos 30, mulher? Chegando muito atrasada nos ensaios. Normal, né? Mas eu tento... E tem que estar belíssima ainda, não só chegar atrasada. Não só chegar atrasada, eu tenho que me arrumar também. Ai, senhor. Mas eu tento o máximo, quando o agendamento é com antecedência, eu tento o máximo colocar um horário que eu saiba que eu possa acabar uns minutos antes do ensaio, ou até uns minutos depois, mesmo avisando. Mas, com essa loucura, associar é tranquilo, mas descansar não tá na rotina. Então tá bom, então. Bom, gente, como vocês viram, eu tô aqui me dando um trato com essa maravilhosa. E aí depois, daqui a pouquinho, já vou mostrar pra vocês o resultado, tá bem? Tá belíssimo.